Audie Murphy, o homem mais condecorado da Segunda Guerra Mundial, que mais tarde se tornou astro de cinema, foi encontrado morto esta tarde nos destroços de um pequeno avião nas colinas da Virgínia. Audie Murphy foi o herói de guerra mais condecorado da América, um bravo soldado que se tornou astro de cinema. Para muitos ele era um símbolo de coragem e força, mas por trás da fama, algo não fazia sentido. Sua morte repentina em um acidente de avião chocou o mundo. Agora, novas perguntas estão sendo feitas e as respostas são perturbadoras. O mistério de Audie Murphy está longe de terminar. Fatos estranhos, detalhes faltantes e sussurros de silêncio apontam para uma história mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Foi apenas um acidente. Ou alguém estava tentando esconder a verdade e quanto mais investigamos, mais arrepiante se torna. O que aconteceu com Audie Murphy? Junte-se a nós enquanto desvendamos um mistério ainda pior do que imaginávamos. A corajosa jornada de Audie Murphy. Audie Murphy era um jovem do Texas que, embora parecesse tímido, era extremamente corajoso. Sua vida foi profundamente marcada pela guerra e ele enfrentou muitos desafios. Alistou-se no exército mentindo sobre a idade, mas suas ações após o alistamento foram o que realmente importaram. Sua história é lembrada como uma das mais notáveis da história americana. Audie nasceu em 20 de junho de 1922, perto de Kingston, Texas. Essa data seria posteriormente tema de debate, mas foi o dia em que o mundo conheceu um menino que se tornaria um soldado famoso. Após o ataque japonês a Pearl Harbor, os EUA entraram na Segunda Guerra Mundial. Quando Audie completou 17 anos, alistou-se no exército com um forte desejo de servir ao seu país, apesar de sua baixa estatura e tamanho pequeno. Enfrentou dúvidas e demonstrou grande determinação. Foi enviado para o campo Walters, no Texas, para o treinamento básico, devido à sua aparência jovem e baixa estatura. Ganhou o apelido de cara de bebê. Contudo, Murphy não estava lá para exibir sua beleza. Ele estava lá para servir, lutar e proteger. Apesar de sua aparência comum, ele possuía uma força interior inabalável. Dedicou-se intensamente ao treinamento e, eventualmente, o mesmo jovem que antes era alvo de zombarias progredia em sua carreira militar. Durante a guerra, Murphy viajou para diversos lugares para lutar. Demonstrou coragem no norte da África, na Sicília, e participou dos desembarques em Anzio. Continuou lutando por toda a França. Apesar de ter começado como soldado raso, foi promovido a sargento devido à sua liderança e bravura. Recebeu então uma promoção por mérito em campo para o posto de segundo-tenente com apenas 19 anos, embora seus documentos indicassem que ele tinha 20. Em 26 de janeiro de 1945, um evento significativo ocorreu perto de Holtz, na França. O tempo estava frio e o terreno acidentado. Murphy havia se tornado o comandante da Companhia B do 15º Regimento de Infantaria da 3ª Divisão de Infantaria. Naquele dia, sua companhia enfrentou um forte ataque de tanques e soldados alemães. O ar estava caótico com os sons da batalha. A fumaça tomava conta do céu e a situação rapidamente se tornou perigosa. Reconhecendo o perigo, Murphy instruiu seus soldados a recuarem para uma área arborizada mais segura nas proximidades. No entanto, ele optou por permanecer em seu posto, segurando um telefone de campanha e solicitando reforço de artilharia. Ele mencionou mais tarde que solicitou fogo em sua posição porque o inimigo estava muito perto. Apesar da situação assustadora, ele permaneceu firme. Um caça-tanques americano, um M-10, Hellcat, foi atingido nas proximidades e chamas começaram a sair dele. A tripulação correu para se proteger, mas Murphy correu em direção ao veículo em chamas em vez de se afastar. Apesar do risco de explosão, ele não hesitou e subiu no teto do veículo para operar a metralhadora. Ele se viu em cima de um caça-tanques em chamas vulnerável e em menor número que os soldados alemães que se aproximavam. Os eventos extraordinários que se seguiram foram impressionantes. Murphy começou a disparar a metralhadora, atingindo as tropas inimigas à medida que se aproximavam. Apesar do fogo inimigo, ele permaneceu firme. Soldados alemães estavam sendo abatidos. Os tanques que antes avançavam com confiança começaram a recuar ao perceberem que não contavam mais com o apoio da infantaria. O combate durou quase 1 hora.
Os soldados alemães fizeram o possível para derrotá-los, mas não obtiveram sucesso. Em um dado momento, as tropas inimigas chegaram muito perto dele a apenas 10 metros de distância. Apesar de ter sido atingido na perna, ele continuou lutando. Permaneceu em sua posição até ficar sem balas. Depois disso, ele voltou para sua unidade. Recusou assistência médica e, em vez disso, preparou seus soldados para uma contraofensiva. Como resultado, a companhia contra-atacou e obrigou os alemães a recuar. Segundo alguns relatos, Murphy foi creditado com a morte de mais de 240 soldados inimigos naquele dia sozinho. O número exato pode ser alvo de debate, mas o que é certo é a incrível coragem que ele demonstrou quando mais se precisava dela. Alguns meses depois, em 2 de junho de 1945, uma cerimônia foi realizada na Áustria, onde o tenente-general Alexander M. Patch entregou a medalha de honra a Murphy. Um repórter observou que Murphy parecia jovem demais para ter bigode, mas ele havia realizado algo incrível em tenra idade. Após o fim da guerra, Murphy tentou recomeçar a vida. Ele apareceu em filmes e até interpretou a si mesmo em um filme sobre suas experiências na guerra. Posou para fotos, compareceu a eventos sofisticados e conviveu com celebridades. No entanto, as cicatrizes emocionais da guerra permaneceram com ele. Apesar de sua aparência externa, ele ainda lutava contra as lembranças assombrosas das tragédias que testemunhou e dos amigos que perdeu. A história de Audie Murphy não se resume aos prêmios que recebeu. É a história de um rapaz humilde do Texas que demonstrou imensa coragem quando mais importava. Ele não permitiu que o medo o dominasse. Sua bravura não era ostensiva, mas inabalável, resoluta e sincera. Durante a guerra, ele deu tudo de si. E mesmo depois continuou a se esforçar para viver uma vida que honrasse a paz pela qual lutou. Vamos conhecer as dificuldades enfrentadas por Audie Murphy no início de sua carreira de ator. Do campo de batalha para as telas de cinema. Audie Murphy já era amado pelo país como um herói de guerra, mas sua transição para Hollywood revelou um novo lado dele. Ele enfrentou dificuldades no início, mas acabou se tornando um ator renomado, demonstrando seu crescimento e determinação. De 1948 a 1969, ele estrelou mais de 40 filmes e uma série de TV. No entanto, por trás de sua carreira de sucesso, havia um homem reservado ainda lidando com a vida após a guerra. A história começou de forma calma, mas inesperada. O ator James Cagney viu Murphy na capa da revista Life de 1945 e ficou impressionado. Ele decidiu levar Murphy para Hollywood junto com seu irmão William e o contratou para sua produtora. Eles deram a Murphy treinamento em atuação, voz e dança, mas ele nunca chegou a participar de nenhum de seus filmes. A colaboração entre eles chegou ao fim em 1947 após uma desavença. Murphy perseverou e decidiu morar no Terry Hunt's Athletic Club em Hollywood até 1948. Durante esse período, dedicou-se a aprimorar suas habilidades de atuação, sob a orientação de Estelle Harmon, uma preparadora de atores. Murphy ensaiou falas e estudou obras de dramaturgos renomados como William Shakespeare e William Saroyan. Essa prática aumentou sua confiança e melhorou suas habilidades de comunicação. Embora não fosse perfeito, Murphy estava progredindo. Quando um escritor de Hollywood chamado David Speck McClure se tornou seu amigo, as coisas começaram a mudar. McClure o ajudou a escrever suas memórias intituladas Para o Inferno e De Volta ao Passado, que narrava suas experiências como soldado. O livro ajudou a manter Murphy famoso, com a ajuda de suas conexões na indústria. McClure ajudou Murphy a conseguir um pequeno papel no filme Texas, Brooklyn e Cell em 1948. Esse pequeno papel marcou um novo começo para ele. Enquanto isso, Murphy estava em um relacionamento com a atriz Wanda Hendricks. Por meio de suas conexões, a agente de talentos de Hicks ajudou Murphy a conseguir um pequeno papel no filme Beyond Glory, que também contava com Alan Ladd. Gradualmente, a presença de Murphy começou a ser vista nas telonas, ainda que brevemente. Em 1949, a grande oportunidade de Murphy surgiu com o filme Bad Boy, onde ele conseguiu seu primeiro papel principal. Os investidores inicialmente preferiam outra pessoa para o papel principal, mas a produção do filme só foi aprovada se Murphy fosse escalado. Apesar de alguma relutância inicial, o estúdio acabou concordando e acabou sendo uma escolha sábia.
Pouco depois disso, a Universal Studios ofereceu a Murphy um contrato de 7 anos. Ele receberia $2.500 americanos por semana, o que era considerado uma grande quantia na época. Seu filme sob esse novo contrato foi The Kid from Texas, 1950, no qual interpretou Billy the Kid. Ele então apareceu em mais 2 filmes Sierra, no qual estrelou ao lado de sua esposa na época Wanda Hendricks e Kansas Raiders, onde interpretou Jesse James. Em 1951, a MGM contratou Audie Murphy da Universal e lhe pagou uma grande quantia para estrelar The Red Badge of Courage, a insígnia vermelha da coragem, um filme dirigido por John Huston. Murphy e Huston tinham uma boa relação de trabalho e voltaram a trabalhar juntos em 1960 em outro filme chamado The Unforgiven, Os Imperdoáveis. Em 1952, Murphy estrelou apenas um filme chamado The Duel at Silver Creek. Ele colaborou com o diretor Don Siegel, com quem também trabalharia em Gunrunners, em 1958. No ano seguinte, ele apareceu em filmes de faroeste como Column South e Tumbleweed, interpretando personagens diferentes para aprimorar suas habilidades de atuação. Em 1954, Murphy interpretou o papel principal em Destry, uma releitura do filme Destry Rides Again. O filme foi dirigido por George Marshall e inspirado em um personagem popular dos livros de Max Brann. Murphy estava ganhando reputação como um ator confiável em filmes de faroeste. Em 1955, houve uma virada em sua carreira quando Murphy concordou em interpretar a si mesmo na adaptação cinematográfica de seu livro To Hell and Back. O filme, dirigido por Jesse Hibbs, foi um enorme sucesso para a Universal Studios e teve grande repercussão junto ao público devido às experiências reais de Murphy. Murphy participou de programas de TV populares para promover o filme. Ele passou de herói de guerra a famoso ator de Hollywood. Ele tinha uma ótima relação de trabalho com o diretor Jesse Hibbs e eles fizeram mais 5 filmes juntos. Alguns desses filmes eram faroestes como Walk the Proud Land, enquanto outros eram de gêneros diferentes como Joe Butterfly e World in My Corner. O último filme que fizeram juntos foi Ride a Crooked Trail, em 1958. No mesmo ano, Murphy teve um papel de destaque em O Americano Tranquilo, onde demonstrou seu talento para interpretar personagens complexos. O filme foi dirigido por Joseph L. Mankiewicz e permitiu que Murphy mostrasse sua evolução como ator. Murphy começou a colaborar secretamente com outros. Ele se uniu ao produtor Harry Joe Brown em alguns filmes. O primeiro filme deles, As Armas de Fort Petticoat, foi concluído. No entanto, eles se desentenderam, e os outros filmes que planejavam fazer juntos nunca se concretizaram. Em 1957, ele estrelou Night Passage com James Stewart. No ano seguinte, teve mais oportunidades como ator. Ele atuou em Wild and the Innocent com Sandra Dee e também ajudou a produzir Cast a Long Shadow. Em No Name on the Bullet, Murphy interpretou um assassino de aluguel, recebendo elogios da crítica por sua atuação. A televisão também se tornou parte da carreira de Murphy em 1960, quando ele apareceu em um episódio de The Man, da Star Time, com Thelma Ritter. Naquele ano, o Exército dos Estados Unidos reconheceu Murphy por seu papel em The Big Picture, um programa sobre a vida militar. O programa mostrava Murphy visitando bases militares em todo o mundo e ele foi condecorado por seu trabalho. Murphy trabalhou com a roteirista Claire Huffer em filmes como Seven Ways from Sundown e Posse from Hell, em 1961. Ele também colaborou com Willard e Mary Willingham, que não eram apenas seus amigos, mas também seus parceiros criativos. Willard ajudou a produzir a série de TV de Murphy Whispering Smith, e os Willinghams escreveram roteiros para muitos de seus faroestes como Gunpoint e 40 Guns to Apache Pass, que acabou sendo seu último filme como protagonista. Em 1966, Murphy foi a Israel para filmar Trunk to Cairo, mostrando que estava aberto a experimentar papéis diferentes e trabalhar em novos lugares. Seu último filme, A Time for Dying, foi lançado em 1969. O roteiro foi escrito pelo diretor Bud Boidecker, que Murphy conhecia desde que se encontraram no clube de boxe de Terry Hunt.
Eles esperavam colaborar em mais filmes, mas infelizmente esses planos nunca se concretizaram. A trajetória de Murphy na indústria cinematográfica pode parecer fácil para quem vê de fora, mas foi repleta de desafios e persistência. Ele começou em Hollywood sem nenhuma experiência prévia, enfrentando constantes subestimações e negligência. No entanto, ele continuou a persistir, a crescer e a aprimorar suas habilidades. Será que esse foi o motivo de seu divórcio de Wanda? Vamos analisar uma vida de fama e um lado privado. Audie Murphy, um soldado americano altamente condecorado da Segunda Guerra Mundial, teve uma vida pessoal tão complexa quanto suas carreiras militar e de ator, além do que as pessoas viam. Ele passou por amores, perdas, problemas financeiros e batalhas emocionais. Apesar de ter vivido momentos felizes no pós-guerra, ele também enfrentou desafios que testaram seus limites. Em 1949, Murphy casou-se com a atriz Wanda Hendricks. Infelizmente, o casamento foi breve, terminando em 1951. O divórcio representou um fim decepcionante para o que havia começado de forma otimista. No entanto, Murphy logo encontrou o amor novamente. Apenas 4 dias após o divórcio, ele se casou com Pamela Opal Lee Archer, uma ex-comissária de corridas. O relacionamento trouxe estabilidade à sua vida e eles tiveram 2 filhos, Terry Michael e James Shannon. Murphy amava profundamente sua família e sentia imenso prazer em seu papel de pai. Além da vida pessoal, Murphy tinha um grande amor por cavalos. Ele possuía fazendas em Many, Califórnia e no condado de Puma, Arizona, onde criava cavalos quarto de milha. Essas fazendas serviam como refúgios tranquilos, longe da agitação de Hollywood e das lembranças da guerra. Seus cavalos competiam no hipódromo de Del Mar e ele dedicava muitos recursos a essa paixão. Criar e correr com cavalos trazia a Murphy alegria e uma sensação de paz que ele tinha dificuldade em encontrar em outros aspectos da vida. No entanto, as coisas não estavam indo bem para ele. Ele começou a ter dificuldades financeiras. Murphy, como muitas pessoas, fez investimentos que acabaram fracassando. Sua maior perda foi em 1968, quando perdeu $260 mil americanos em um investimento em petróleo na Argélia. Além disso, ele estava com problemas com a Receita Federal devido a impostos atrasados. Ele lutou contra dificuldades financeiras por anos, o que o deixou em uma situação financeira difícil. Mesmo enfrentando desafios, Murphy permaneceu fiel às suas crenças. Ele frequentemente recebia propostas para promover cigarros e bebidas alcoólicas em comerciais, o que o teria enriquecido. No entanto, ele sempre as recusava. Ele se preocupava em dar um mau exemplo, especialmente para seus jovens fãs. Murphy entendia que ser famoso significava ter um certo nível de responsabilidade e levava essa responsabilidade a sério, mesmo que isso lhe custasse caro. Murphy enfrentou mais do que apenas dificuldades financeiras. Ele também lutava contra um temperamento explosivo e às vezes se envolvia em situações violentas. Seus reflexos rápidos, que lhe foram benéficos durante seu tempo no exército, tornaram-se um problema na vida civil. Em maio de 1970, ele foi preso em Burbank, Califórnia, por agressão e tentativa de homicídio após se envolver em uma briga com um treinador de cães. Ele foi acusado de disparar uma arma, embora tenha negado. Eventualmente, todas as acusações contra ele foram retiradas. Esse incidente evidenciou a facilidade com que o conflito parecia encontrá-lo e o quão difícil era para ele superar suas experiências na guerra. Apesar dos desafios pessoais, Murphy manteve seus laços com as Forças Armadas. Após a Segunda Guerra Mundial, sua divisão favorita, a 36ª Divisão de Infantaria, passou a fazer parte da Guarda Nacional do Exército do Texas, liderada por seu amigo, o Major-General H. Miller Ainsworth, e pelo Brigadeiro-General Carl L. Finney. Quando a Guerra da Coreia começou em 1950, Murphy embarcou em sua segunda aventura militar. Ele foi nomeado capitão da Guarda Nacional do Exército do Texas e participou de campos de treinamento de verão para auxiliar na formação de novos soldados. Ele também permitiu que a Guarda utilizasse sua imagem para fins de recrutamento. Murphy queria continuar servindo nas Forças Armadas enquanto seguia sua carreira no cinema. Ele ficou desapontado quando sua unidade não foi enviada para a Coreia.
Em 1951, solicitou o status de inativo devido à sua agenda lotada de filmagens. No entanto, ele retornou ao serviço ativo em 1955 e foi promovido a major em 1956. Ele então retornou ao serviço inativo em 1957. Sua carreira militar terminou oficialmente em 1969, quando deixou a Guarda Nacional do Exército do Texas para ingressar na Reserva do Exército dos Estados Unidos e posteriormente na Reserva da Ativa. Audie Murphy vivenciou grandes sucessos e momentos difíceis ao longo de sua vida. Ele foi reconhecido por sua bravura na guerra, tornou-se um ator famoso e era conhecido por sua dedicação à família. No entanto, também lutou contra o peso de suas experiências traumáticas. A dor da perda de entes queridos e a pressão de suas responsabilidades. Ele enfrentou obstáculos que nem sempre eram visíveis aos outros e tomou decisões que refletiam seu forte senso de integridade mesmo quando havia consequências. A vida de Murphy é mais do que apenas suas honras militares e conquistas no cinema. É a história de um homem em busca de paz interior em um mundo que raramente lhe permitia encontrar consolo. A batalha silenciosa após a guerra. Depois de Audie Murphy voltar da Segunda Guerra Mundial, muitos pensaram que seus problemas haviam acabado. Ele havia sobrevivido a intensos combates, recebido medalhas e admiração e sido reconhecido como um verdadeiro herói americano. No entanto, o que a maioria não percebeu foi que as maiores lutas de Murphy estavam apenas começando. Esses desafios não eram mais contra inimigos em um campo de batalha, mas sim dentro de seus pensamentos, assombrando-o aonde quer que fosse. Após a guerra, as autoridades cogitaram admitir Murphy em West Point. Houve discussões, troca de documentos e partilha de ideias. Murphy pareceu demonstrar interesse na oportunidade. No entanto, acabou não aceitando. Acadêmicos acreditam que ele pode ter desistido ao compreender as rigorosas exigências acadêmicas de West Point. Não se tratava apenas de ser um herói de guerra. Envolvia o estudo intenso de diversas matérias e a aprovação em exames. Após anos de combate, ele talvez não estivesse emocional ou mentalmente preparado para um caminho tão desafiador. Em vez disso, Murphy foi designado para o Forte Sam Houston, em San Antonio, Texas, juntamente com outros soldados. Isso aconteceu em 8 de junho de 1945. Apenas alguns dias depois, em 13 de junho, ele chegou à base e foi alocado a um pequeno grupo na Estação de Redistribuição de Serviços e Materiais Terrestres do Exército em Fort Sam Houston. Após isso, foi-lhe concedida uma licença de 30 dias. Durante esse período, ele pôde viajar pelos Estados Unidos, relaxar e se recuperar. Foi um período para ele descansar, fazer uma pausa e ser reconhecido. Ele era amplamente reconhecido e celebrado. Desfiles e banquetes foram realizados em sua homenagem. As pessoas o receberam calorosamente com comida e sorrisos. Discursos foram proferidos expressando gratidão e elogios. Ele era admirado onde quer que fosse. Em 21 de agosto, após alguma demora, ele finalmente recebeu a Medalha de Boa Conduta. Um mês depois, em 21 de setembro, Murphy deixou oficialmente as Forças Armadas. Ele foi dispensado como primeiro-tenente e recebeu uma classificação de invalidez de 50%. Ele então ingressou no Corpo de Oficiais da Reserva para manter uma ligação com o mundo militar sem obrigações em tempo integral. No entanto, apesar de ser visto como um herói pelo público, Murphy lutava contra uma dor interior, sofria de insônia e era atormentado por pesadelos. As lembranças da guerra ressurgiam constantemente em sua mente. Para lidar com a ansiedade, ele guardava uma arma debaixo do travesseiro como precaução contra possíveis perigos. Essas emoções perturbadoras o acompanharam por um longo período. Em 1947, um exame médico revelou o quanto ele estava sofrendo. Tinha dores de cabeça frequentes e, às vezes, vomitava. Tinha dificuldade para dormir e pesadelos recorrentes. Para dormir melhor, começou a tomar comprimidos para dormir, embora proporcionassem alívio temporário. Não curavam seu problema, apenas mascaravam os sintomas. Com o tempo, tornou-se dependente de uma substância nociva conhecida como Placidil. Essa substância o ajudava a relaxar e dormir. No entanto, na década de 1960, percebeu que essa dependência estava se tornando um problema.
Tomou uma decisão corajosa para superá-la. Isolou-se em um quarto de hotel por uma semana para lidar sozinho com os sintomas de abstinência. Foi difícil, mas ele conseguiu vencer o vício. Apesar disso, Murphy continuou a sofrer emocionalmente. Embora sempre tivesse sido uma pessoa séria, seu humor tornou-se mais sombrio e intenso após a guerra. As pessoas mais próximas a ele às vezes se preocupavam com a intensidade de suas emoções. Sua primeira esposa, Dixie Wanda Hendricks, chegou a dizer que ele a ameaçou com uma arma em um momento difícil. Ela também testemunhou o quanto ele era afetado pela dor alheia. Por exemplo, depois de assistir a um vídeo de órfãos de guerra alemães, ele chorou incontrolavelmente, sentindo uma culpa e uma tristeza avassaladoras. Murphy usava a poesia como forma de expressar suas emoções. Ele começou a escrever para dar vazão aos sentimentos que estavam reprimidos. Um de seus poemas, As Cruzes Crescem em Ânio, revelava sua tristeza e suas lembranças. Ele incluiu esse poema em seu livro Do Inferno ao Retorno, mas o atribuiu a um personagem fictício em vez de a si mesmo. Murphy compartilhava abertamente seus desafios e falava sobre eles especialmente quando via novos grupos de soldados retornando das guerras da Coreia e do Vietnã. Ele queria que as pessoas compreendessem as lutas internas que esses homens enfrentavam após as guerras. Naquela época, isso era conhecido como fadiga de combate ou neurose de guerra. Mas Murphy acreditava que a questão era mais profunda. Ele instou o governo a se concentrar mais nessas feridas emocionais e a oferecer assistência significativa àqueles que sofrem. Seu árduo trabalho foi reconhecido mesmo após seu falecimento em 1971. Uma nova lei foi proposta pelo congressista americano Olan Teague apenas 5 meses depois. Isso resultou na criação do Audie L. Murphy Memorial, um hospital em San Antônio. O hospital prestou assistência a muitos veteranos e tornou-se parte do sistema de saúde para veteranos do sul do Texas. A jornada de Audie Murphy não terminou após a guerra. O voo final e o eco eterno num dia calmo de maio de 1971. O mundo lamentou a perda de Audie Murphy, um herói de guerra altamente respeitado que sobreviveu aos horrores da Segunda Guerra Mundial com incrível bravura. Ele não morreu em combate, mas em um acidente de avião na Virgínia, não muito longe de Roanoke. O tempo estava ruim com chuva forte, nuvens densas e neblina espessa que tornavam a visibilidade quase impossível. Essas condições perigosas levaram ao trágico acidente que tirou a vida de todos a bordo. O piloto do pequeno avião bimotor Aero Commander 680 tinha licença de piloto privado e era experiente com cerca de 8.000 horas de voo. No entanto, ele não possuía a habilitação necessária para voar utilizando apenas instrumentos, o que levou o avião a colidir com a encosta de uma montanha sem visibilidade. O acidente resultou na morte do piloto Murphy e de outros 4 passageiros. Os destroços foram descobertos dias depois, em 31 de maio. A morte de Audie Murphy causou grande tristeza a seus entes queridos e fãs em todo o país. Sua esposa, Pamela Murphy, lutou para lidar com a situação e eventualmente se estabeleceu em uma vida modesta. Ela encontrou trabalho no Hospital da Administração de Veteranos de Sepulveda, em Los Angeles, onde dedicou 35 anos a ajudar veteranos com a mesma integridade de seu falecido marido. Poucos dias após o acidente, em 7 de junho de 1971, Audie Murphy foi sepultado no Cemitério Nacional de Arlington, um local geralmente reservado para os maiores heróis do país. A cerimônia foi marcada por admiração e reverência. Personalidades proeminentes como George H. W. Bush, que na época era embaixador dos EUA nas Nações Unidas e o chefe do Estado-Maior do Exército, William Westmoreland, juntamente com muitos outros da 3ª Divisão de Infantaria, reuniram-se para homenageá-lo. O local do sepultamento foi cuidadosamente escolhido na seção 46. Em frente ao impressionante anfiteatro memorial, milhares de visitantes ainda vêm visitar o túmulo de Murphy. Um caminho de lajes de pedra foi construído para ajudar a guiar os muitos visitantes. Seu túmulo é o segundo mais popular do Cemitério Nacional de Arlington, logo depois do presidente John F. Kennedy. Murphy não queria que seu túmulo fosse extravagante como o de outros condecorados com a Medalha de Honra. Ele queria ser lembrado como um soldado simples e humilde,
Sua lápide indica seu ano de nascimento como 1924, uma data que pode ter sido alterada em seus registros militares durante seu serviço. Após a tragédia, as pessoas encontraram diversas maneiras de lembrar e homenagear Murphy. Em 1974, um importante monumento de pedra foi instalado perto do local do acidente em sua memória. O monumento repousa serenamente ao lado da trilha dos Apalaches, cercado pela tranquilidade da natureza no alto das montanhas. Um ano depois, em 1975, o tribunal concedeu uma indenização de $2 milhões americanos à esposa de Audie Pamela e aos seus 2 filhos pela morte dele no acidente. No entanto, nenhuma quantia em dinheiro poderia preencher o vazio deixado pela perda de seu ente querido. Mesmo após a morte de Murphy, sua fama não diminuiu. Em vida já havia sido homenageado com diversos prêmios por civis. Após seu falecimento, recebeu ainda mais reconhecimento. Foi homenageado com uma estrela na calçada da fama de Hollywood, por suas contribuições para a indústria cinematográfica. Em 2013, o Texas o homenageou com a Medalha de Honra Legislativa do Texas, a mais alta condecoração militar do estado. Murphy tinha um talento oculto para a poesia, descoberto por David McClure, enquanto trabalhavam em suas memórias To Hell and Back, para o inferno e de volta. McClure encontrou poemas manuscritos que Murphy havia descartado em seu apartamento em Hollywood, incluindo um poema impactante intitulado The Crosses Grow on Anzio, As Cruzes Crescem em Anzio, que foi publicado no livro Under a Different Name, sob um nome diferente. Além desse poema, apenas outros 2 poemas de Murphy são conhecidos hoje. Alone and Far Removed, Sozinho e Distante, e Freedom Flies in Your Heart Like an Eagle. A liberdade voa em seu coração como uma águia. Este último fazia parte de um discurso que Murphy escreveu para uma homenagem no Alabama e foi, posteriormente adaptado para uma canção emocionante chamada Dusty Old Helmet, Velho Capacete Empoeirado. Embora amasse música country, particularmente artistas como Bob Wills e Chad Atkins, Murphy nunca cantou ou tocou um instrumento. Ele apenas gostava de ouvir música. No entanto, em 1961, ele foi apresentado ao compositor Scott Turner por meio de um amigo em comum, o cantor Guy Mitchell. Esse encontro deu início a algo único. De 1962 a 1970, os 2 colaboraram na composição de diversas canções. Algumas de suas canções populares incluem Shutters and Boards e When the Wind Blows in Chicago. Isso mostrou um lado diferente de Murphy, um lado gentil, reflexivo e discretamente artístico. A morte de Audie Murphy em uma montanha em 1971 não é o fim de sua história. Se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se no canal e clique no próximo vídeo que aparecerá na sua tela.